Boa noite a todos. É uma honra estarmos aqui mais uma vez com o Sociene Talks, e é uma atividade nova da Sociene, né? Uma modalidade de podcast, onde a gente vai ter entrevistados, e a gente está na segunda edição, né? A ideia é que a Sociene ela expanda as discussões que sempre nós tivemos, né? Científicas, técnicas, para a sociedade de uma forma geral, e isso teve uma repercussão bem bacana, né? O estilo podcast, né? Começou ali TED Talks, enfim, e eu acho que isso é um formato bem interessante, que torna a discussão mais tranquila, mais acessível, principalmente acessível às pessoas que não têm tanta formação, enfim, então expande para pais, familiares, professores, né? E o nosso primeiro podcast, o nosso Sociene Talks, foi sobre epilepsia, foi um sucesso, agradecer a presença dos convidados, né? Anteriores, e agora a gente prossegue com o segundo episódio do nosso Sociene Talks, que ficará gravado no YouTube para a posteridade, e nada melhor do que, né, discutir sobre os transtornos do espectro autista, um tema tão relevante para a sociedade de uma forma geral, e para isso a gente pensou em alguns colegas que têm um foco conhecido no estudo, no atendimento, do autismo, né, das pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista, e não só as pessoas, né, as famílias. Infelizmente, hoje, por um motivo de força maior, o doutor José Leandro não vai participar, é uma pena, eu soube há pouco tempo, a gente esperava muito também que ele participasse, já que é um colega que sempre foi muito interessado no assunto. A gente teria muita gente para discutir assim, sobre o assunto, né? A gente foi uma escolha, né, uma escolha difícil, mas eu tenho certeza que quem está aqui vai apresentar muito bem. E nós teremos, né, a ideia que nós façamos novos episódios e sobre os diversos assuntos da neurologia, da neurocirurgia, da neurologia infantil, enfim, das neurociências, tá? Então, sem mais delongas, estamos aqui com o Dr. André Cabral, né, neurologista infantil, um colega extremamente valoroso, um colega que sempre gostou do assunto, sempre teve muito interesse, né, nos transtornos do desenvolvimento, e vai aqui nos saudar, abrilhantar nosso evento, né, com sua participação, com seus conhecimentos, e o doutor Marcelo Pinheiro, né, um colega nosso aí de trabalho, um pouco mais jovem, né, apesar da alopécia. A brincadeira vai ficar registrada, né, Razão Marcelo? genética. Mas Marcelo é um médico excelente, e o Marcelo tem essa peculiaridade, porque ele fez neurologia adulto, e depois neurologia infantil, e ele também tem uma expertise em transtorno espectro autista. E é bem interessante, André, o convite do Marcelo, porque a gente tem escutado bastante, né? Os autistas envelhecem, viram adultos, né? E muitas vezes o adulto pode receber o diagnóstico de autismo de forma tardia, já que ele pode ter, provavelmente, um quadro com menos sintomas e com menos impacto funcional. Então, vou começar aqui o nosso podcast. Eu vou tentar abrir simultaneamente, eu vou fazer um trabalho, meu trabalho aqui é de repórter, né? O podcast é isso, eu sou entrevistador, e os entrevistados da noite são o doutor André Cabral e o doutor Marcelo Pinheiro, e eu vou tentar acompanhar as perguntas pelo chat do YouTube, tá? Então, eu vou tentar selecionar algumas perguntas, eu já tenho algumas perguntas para fazer, né, para os nossos entrevistados, e as pessoas aí, a nossa audiência, pode ao vivo mandar algumas perguntas. É óbvio que nós não conseguiríamos responder todas, mas acho que teve uma volta aí. Mas vamos tentar fazer essa coisa mais interativa, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite a vocês, né? Obrigado pela participação, André e Marcelo. André, como é que foi assim, a tua história em relação por que você tem esse hiperfoco? O que foi que te chamou a atenção? A gente sabe que a neurologia infantil é muito ampla, né? É uma especialidade muito difícil, né? Muito difícil. Eu aqui, como presidente da Sociedade Cearense de Neurologia e Neurocirurgia, eu digo, é mais difícil que a neuroclínica, porque você tem tanto uma variedade de condições muito grande, uma demanda muito grande, né, André, de atendimentos para neuropediatra. É uma especialidade que requer muito tempo de formação, né? Uma formação que ainda nós não temos aqui no Ceará, por exemplo. Então, são pessoas que tiveram que largar, né? Os cearenses que largaram sua zona de conforto e foram a São Paulo e outros estados, né? Brasília, Rio Grande do Sul, Recife, até mesmo Rio Grande do Norte, é uma formação. E dentro dessa formação tão extensa, né, esses colegas, o André, ele mostrou esse interesse, né,
no que o DSM-5 tem chamado de Neurodevelopmental Disorders, ou transtorno de neurodesenvolvimento. E aí, André, como é que é a tua história? Agradecer e começar agradecendo, né, André Pessoa aí pelo convite, a lembrança do meu nome, né, e também agradecer o Marcelo pela companhia aqui, né, estarmos juntos, né, o Leandro infelizmente não pôde estar presente, e o André Pessoa passou realmente a ideia de que a gente ia ter um bate-papo informal sobre alguns temas, e abrir para o YouTube, André, eu acho que é excelente hoje em dia, quando a gente consegue oferecer qualidade, informação com qualidade, né, utilizando os dados dos técnicos científicos, que tem realmente um impacto adequado, para que a gente possa, né, espalhar o que a gente acredita que é o adequado, o que é necessário de informação. Sou neuropediatra geral, né? Sempre me apresento como neuropediatra geral, um consultório aberto para atender, né, as mais diversas questões da neuropediatria, mas confesso que desde cedo a questão do desenvolvimento e do comportamento infanto-juvenil foi algo que me chamou mais atenção. Então, com o tempo, essa foi se tornando uma área de atuação, onde eu busquei mais especializações, onde eu busquei o mais afinco a atender no consultório, e hoje é, sem dúvida, o que eu sou mais apaixonado, né. Então, tanto para atendimento, né, para assistência, quanto para questões relacionadas à atividade acadêmica, de ensino, é o que eu procuro fazer, tem a ver com transtornos do desenvolvimento, questões relacionadas com autismo, TDAH e outras questões relacionadas principalmente ao aprendizado, né. Na história da gente é interessante, porque acho que a neuropediatria, eu comecei isso hoje à tarde, eu estava no telefone falando com a Ângela, eu disse: "Ângela, eu acho que a nossa especialidade, se dividisse em 3, ainda tinha muito que estudar para todo mundo". É difícil você imaginar que a pessoa que cuida de uma doença do músculo, também cuida de uma dificuldade de aprendizado, que cuida de uma doença de substância branca, que cuida, né, de questões raquimedulares. Então, assim, são muitos sítios diferentes, são muitas etiologias diferentes, são muitas apresentações diferentes, né. Então, manter-se atento e atualizado a tanta coisa é extremamente difícil, né, e eu trabalho muito com essa questão de que, sim, sou um neuropediatra geral, mas a gente também, dentro da neuropediatria geral, começa a ter áreas de atuação, né, e aí a gente pode sim ir trabalhando mais uma questão ou outra, né. Eu não sei como é que é o Marcelo, assim, como é que foi essa questão da decisão pelo comportamento, pelo desenvolvimento, mas eu acho, pessoa, que quando ele saiu da neuroadulto para neuropediatria, aí ele já foi se apaixonando pelo que é apaixonante, né, que é toda essa questão de entender essa evolução da criança, hein, Marcelo? É. Então, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer também. Eu acho que esse convite é forte, é um convite que é muito bem-vindo. Não é uma decisão fácil a gente estar aqui expondo um conhecimento especializado para um monte de gente que não necessariamente é especialista, né? Ou seja, o foco é a população em geral. Então, assim, obrigado demais, do André, que foi meu chefe no SEIB. Ele disse que eu abandonei o SEIB, mas não foi bem isso, não. Foi questão, questão de eu preciso terminar meu doutorado, enfim. Realmente, eu fiz neurologia adulta, eu fui para Ribeirão Preto e fiz 3 anos de neuro e na época, qual que seria a minha subespecialidade, eu não sabia. Mas, a essa altura, eu já tinha um filho, o Arthur. E uma coisa que eu pensei foi, eu vou ficar em casa em Ribeirão Preto, e lá tem 3 grandes serviços de subespecialidades, entre eles a neuropediatria, que talvez seja o maior serviço do país em quantitativo. São 8 residentes por ano de neuropediatria, né, neurologia infantil. Então, eu fui com o filho, cada vez mais apaixonado por neurologia, que é um mundo mega grande. Daí eu pensei, não, vou enveredar pela neuropediatria, que eu sempre gostava, e tinha a questão do Arthur. E aí, dentro da neuropediatria, eu fui construindo uma ideia de que o comportamento e o desenvolvimento também me atraíam muito mais. Mas eu sempre tinha o pé na neuroadulta, então eu ficava, nossa, essa criança, como o doutor André falou, essa criança um dia vai crescer. Esse epilético, um dia ele, vou dar um exemplo aqui bem clássico, faz uso de ácido valproico, mas é uma menina e daqui a um pouco ela vai entrar na menarca, ou seja, vai menstruar, a gente tem que transicionar esse medicamento. Então, do ponto de vista evolutivo, fui cada vez mais me apaixonando. Hoje eu atuo muito mais em questões de comportamento e transtorno da aprendizado de modo geral, por conta da demanda, que é uma demanda muito importante e certamente reprimida.
Aqui em Fortaleza, um estado dessa magnitude, infelizmente a gente não tem um serviço de formação do neuropediatra. Então, até brinco que são todos importados, né? Ou são pessoas que são daqui e saíram e voltaram, ou são pessoas que naturalmente vieram porque casaram, porque viram aqui essa cidade maravilhosa, essa defasagem, enfim, por N fatores, mas que são sempre muito bem-vindos. E no consultório, é interessante que é uma das minhas abordagens que eu faço sempre uma projeção. Digo, ó, hoje, independente da causa que o paciente me procurou, da queixa principal, do diagnóstico, a gente tem que projetar. Vamos viver o hoje, pelo que foi achado, pelo diagnóstico, mas a gente tem que projetar daqui 2, 4, 6, 10, 20 anos. Porque, infelizmente, a neurologia clínica, digamos assim, o neuroadulto não está habituado a fazer essa transição da neuroinfantil para a neuroadulto. Então, de certa forma, eu já venho com essa demanda. Tanto é que tem vários pacientes que, por exemplo, o filho ou o neto, enfim, tem um diagnóstico de TEA e TDAH e o pai, o avô, a mãe, a avó se vê com um quadro semelhante. E aí não é incomum eu começar a atender uma criança e daqui um pouco o pai da criança vem. Tem sido um clássico. E é uma realidade, apesar de que, entre aspas, a gente está vivendo um momento, eu não diria de modismo, né? Eu diria de diagnósticos. Às vezes a gente pode levar em consideração que exacerbados, ou então a gente pode pensar que é um excesso de percepção e que se fecha critério, e por aí vai. Então é isso, eu agradeço demais, acho que vai ser uma discussão muito enriquecedora e vamos começar. Excelente, André, excelente, Marcelo. Ratifica as palavras aí do André também, é uma área muito grande, né? E é um desafio, né? Você tentar atualizar-se né, ser um bom médico de uma forma geral dentro da neurologia. Em relação ao transtorno do espectro autista, a gente tem uma ebulição, né, um negócio descrito ali na década de 40, né, por dois austríacos, o Kanner, né, e contemporaneamente o Hans Asperger, né, dois austríacos, um nos Estados Unidos e outro em Viena mesmo. E esse conceito, né, de transtorno do espectro autista evoluiu demais, óbvio, né, depois de 80, cerca de 80 anos, né, vai fazer agora em 2024, e com novos conceitos, né, do DSM-5 e tal, enfim. E assim, a gente tem uma coisa que tem sido muito interessante na área do transtorno do espectro autista, é esse aumento da prevalência, né? Então, dentre muitas outras coisas a serem discutidas, acho que a primeira coisa a gente tem visto realmente um aumento do número de casos, e a gente vai começar por aí, né, perguntando a opinião do André, o que é que o André acha disso. A gente tem um estudo recente, o CDC, ele faz essa contagem, né? O CDC, eu tive o prazer de trabalhar com eles em 2017 a 2019, é um órgão fantástico, eles trabalham com tudo de saúde e ciência, né? Estive lá no campus deles, lá em Atlanta, e tem prédio só para infecção, coisa. Então, eles trabalham com prevenção de doenças, enfim. Então, é um órgão realmente que tem meu respeito. E eles soltaram assim, eles vêm todo ano soltando, né, um número de prevalência, o último fala de 1 para 36, né, que é um número, assim, muito maior do que a OMS preconizava. E aí, André, o que é que tu acha disso? Quais são as tuas observações sobre esse aumento da prevalência de TEA? Eu acho ideal a gente começar a falar sobre isso, porque, assim, tem muita discussão e muita discussão em alto nível, né, sobre essas questões, assim. Primeiro, falando sobre as questões do diagnóstico, o que é que eu tenho visto no consultório? A gente realmente tem percebido mais, primeiro ponto. Então, os casos leves, é óbvio que quando a gente está falando de autismo moderado ou grave, quando a gente está falando de nível 2 ou 3 de suporte, a gente já tinha essa percepção e os pacientes já eram diagnosticados. Às vezes, com alguns outros diagnósticos, né? A gente teve também muita mudanças de diagnósticos. Pacientes que recebiam um CID de atraso intelectual, hoje, porque apresentam características autísticas secundárias, recebem um CID principal de autismo. Então, houve uma substituição diagnóstica. Então, aumentei a percepção, houve algumas substituições diagnósticas. É mais raro você encontrar hoje uma criança que tem um laudo que diz que o primeiro diagnóstico dele é deficiência intelectual. Mesmo quando a gente tem uma associação, a gente geralmente vê que é um costume de colocar como CID principal o espectro autista, até porque hoje isso garante mais às famílias muito mais acesso, né? E é importante fazer com que o paciente
tenha acesso aos cuidados que ele tem direito. Agora, a gente percebe também que houve um aumento expressivo no número de novos casos. Ah, falar de percepção de consultório, e aí a gente não precisa ir para tão longe. Se a gente for para 10 anos atrás, a gente vai lembrar do que era a prevalência dos pacientes que nos procuravam no consultório. As cefaleias, as epilepsias, e aí os casos mais raros vinham junto. Mas a gente tinha autismo, TDAH e síndromes genéticas mais comuns, como a síndrome de Down, de uma forma menos expressiva, dividia todo mundo o mesmo bolo. Hoje não é assim. Hoje, a gente tem crianças que ainda não se comunicam, eu vou usar isso como uma queixa para não falar do autismo, né? A gente fala crianças que ainda não se comunicam, uma porcentagem muito grande dos pacientes que procuram consultório neuropediatra. As pessoas falam, sempre foi assim. Não, não foi sempre assim. Se a gente lembrar da nossa época de escola, quantos garotos a gente vai lembrar que tinham características autísticas marcadas na sala da gente? Talvez nós três não tivéssemos nenhum garoto com essas características, ou um garoto, talvez, às vezes, na série, né? Hoje, se você vai a uma turma do Infantil 3, do Infantil 4, quantas crianças estão precisando de um apoio para a linguagem? Quantas estão na fono ou na terapia ocupacional? Então, o número de crianças com alguma necessidade de suporte se tornou muito mais importante. Esse artigo que o André citou agora mostra que 1 para 36 crianças americanas de 8 anos de idade, né, esse estudo que ele é publicado agora em 2023, mas com dados captados em 2020, ele mostra que são quase 3% das crianças, isso de 8 anos de idade. Se você pegar um estado isolado, que é o estado da Califórnia, lá são 4,5% das crianças de 8 anos. É um número muito alto. A gente não vai ter nenhuma outra condição genética neurológica que tenha crescido tanto. Então, a gente precisa começar a entender o que é que tem acontecido. A gente discute, são fatores da vida moderna. Concordo. Parece haver algum fator da vida moderna intimamente ligado com esse aumento do número de casos. Mas o que seria? São as telas. Olha, a gente sabe que as telas, elas não ajudam no desenvolvimento infantil, né? Elas parecem trazer um prejuízo nesse ganho, mas parece haver uma predisposição para o atraso que, somado com telas ou outras questões externas que também estão ligadas à vida moderna, que fazem somar essa questão. Não é só a tela. Vocês também vão conhecer outras crianças que nasceram ali na frente da televisão e não atrasaram. Então, a gente precisa fazer crescer ainda mais essa questão, porque a sociedade está precisando se readaptar, o número de crianças aumentou bastante. Eu sou de uma época ainda que atendia, em que a gente lembrava de 2, 3 escolas que eram inclusivas. Então, quando a mãe me perguntava onde eu vou colocar meu filho, a gente indicava, olha, tem uma escola tal, tem aquela escola. As outras escolas indicavam essas escolas. Hoje isso não é mais possível. Todas as escolas precisam ser inclusivas. Não é possível que a gente distribua em 2, 3 escolas as crianças que têm características autísticas. Elas precisam estar inseridas em todas as escolas, porque o número é muito maior do que já foi. Então, o André, que também faz consultório há mais tempo, faz inclusive mais tempo do que eu, ele vai poder falar também sobre o que é que era a procura do consultório lá atrás. E hoje, o número de casos, né, quantas pessoas estão à procura de marcação de consulta com a mesma queixa. Para o Marcelo, né, que ele entrou na neuropediatria um pouco depois da gente, ele já pega um número crescente e hoje, né, a gente tem visto que muitos dos neuropediatras vão para essa área de atuação até porque a demanda é muito alta e a gente precisa ajudar a sociedade com esse atendimento. Não dá para ser, não vou atender transtorno de desenvolvimento. Hoje, na neuropediatria, a gente é acionado a todo momento para ver crianças com essa queixa. Excelente, André. Eu concordo plenamente com você. A gente, assim, além da questão do aumento que a gente observa né, a gente fala assim, você discutiu muito bem quando você falou, por exemplo, nos estudos que aumentam a prevalência, isso é claro, né, isso é uma coisa matemática, e aí existe sempre a discussão, né, a crítica em cima desses estudos, né, e a gente sempre cita aquele artigo da Neurology, né, um artigo de 2017, que ele colocou autismo epidêmico, né, e no final ele coloca ali alguns fatores que aqueles autores elencam como marcantes para esse aumento, né, o aumento que você falou bem,
a mudança do critério, né? Um critério do DSM-5 torna-se bem mais amplo, colocando coisas que ficavam ali borderline, né, André? Isso. Para dentro. Isso ajuda, né? Ajuda assim, tem algo que tem que ser tratado, tem algo que ganha-se tempo, a questão da cobertura dos convênios e tal. Tem uma questão do que ele coloca de uso de instrumentos dimensionais, ou seja, mais pessoas treinadas, né, em instrumentos como ADOS-2, agilizado e a CARS, né, Childhood Autism Rate Scale, a criação de centros especializados, né, de autismo também, e aí muito interessante, que aí você citou, que é a transferência diagnóstica, né, ou seja, tem o aumento do diagnóstico, mas também tem o que não é, mas acaba recebendo o diagnóstico, né, e aí tem pelo próprio DSM-5 o que eles chamam de Neurodevelopmental Disorders, ou transtornos do neurodesenvolvimento, que estão lá, deficiência intelectual, mudou o nome, né, o transtorno do desenvolvimento intelectual, o TEA, o TDAH, o Tourette, principalmente o DSM-5 Language Communication Disorder, né, transtorno de comunicação, e aí abre, e aí você tem, a criança que você está acompanhando, né, André, essa experiência que você tem, que a gente tem, você está acompanhando a criança tem um atraso, e muitas vezes a família quer saber, né, mas muitas vezes esse diagnóstico ele precisa de tempo, né, a questão temporal, né, André? Eu sei que você faz isso Você muito falou uma bem. coisa interessante, pessoa. A questão do transtorno de comunicação social, por exemplo, que eu acho que é importante, que em algum momento o DSM e o próprio CID depois eles vão atualizando, vão fazendo modificação. Em algum momento a gente vai precisar organizar melhor essa questão do espectro nível 1 de suporte, o mais leve. Porque fica-se uma falha, porque você consegue reunir alguns critérios no momento, e outros momentos o paciente extremamente estável, com controle da ansiedade, já não apresenta, às vezes, o comportamento estereotipado, então ele fica num limite ali, em algum momento ele tem um quadro de um autismo leve, em outro momento a gente vai classificar, fica um transtorno de comunicação social. É, precisa ser revisto, assim, como está ficando muito prevalente, então a questão do espectro vai ficar cada vez mais ampla. Em algum momento vai se precisar destacar em blocos para que seja reorganizado, como se tivesse espectros de blocos. Mas hoje isso fica confuso. Quando a gente está falando de quadros muito leves, que tem quadro assim, que fica extremamente estável e que principalmente o paciente consegue ganhar com terapia, e aí a gente não tem como não citar os fenômenos, por exemplo, de mascaramento, né? O masking que acontece principalmente no TEA leve em meninas, em mulheres, que conseguem fazer um mascaramento ainda mais bem feito. Os critérios eles vão ficar confusos. Será que um critério que já não acontece mais é critério válido, né? Se melhorou com terapia, eu encaro isso como critério ou não? E aí vai muito da escola de cada neurologista, né? Assim, algumas pessoas acreditam que, né? E eu sou dessas pessoas que eu acredito que firmado um diagnóstico, mesmo se eu consigo fazer o mascaramento, o diagnóstico é mantido. Outras pessoas acreditam que se funcionar fora do espectro é porque não seria esse o diagnóstico. Então, há sempre uma questão nesse sentido. Essa pergunta vai voltar para você daqui a pouco. Você jogou uma corda aí, depois você vai ter que trabalhar com isso. Eu queria só fazer um comentário aqui dessa Aham. questão inclusive essa questão do não necessariamente da inversão, né, do 1%, que era o TEA, e 3% DI, que hoje é 3% TEA e 1% DI, o déficit intelectual. E aí, dentro disso, eu gostaria de citar uma coisa que é fundamental e presente em full time na nossa vida, que é a tecnologia, né? Hoje a gente vê cada vez mais a difusão do conhecimento, não necessariamente um conhecimento adequado, né? Sejamos claros, mas é um conhecimento, certo? Então, por exemplo, nós estamos aqui conversando, o Instagram de todos nós, daqui um pouco vai estar falando só de TEA e cursos, diagnósticos, e pessoas que trabalham com isso e etc., porque a inteligência artificial está aí para isso. E a pandemia, apesar dos pesares, nos trouxe também um maior grau de observação dos pais para os filhos em uma ponta, e na outra ponta trouxe uma coisa mega negativa que nos remete ao pseudo-TEA, ao TEA digital, ou corôneos, como queiram, que é aquela criança que é ali na fase do neurodesenvolvimento mais bruto, que é do primeiro ao terceiro ano de idade, tem uma exposição acentuada, agravada e full-time a telas. Ou seja, além de ter zero contato com crianças, ela tinha um excedente de algo que não nos traz um retorno bom, que é uma tela em uma fase tão precoce, digamos assim. As telas sempre vão ter o seu papel, mas na vida precoce,
quase que negativo, né? Quase que zero, desculpa, beira o zero. Então, assim, é interessante comentar, por exemplo, uma coisa que o doutor André bem mencionou, eu tenho que citar, né? O doutor André, o pessoa, a questão do artigo do CDC, e o doutor André Cabral bem mencionou sobre uma crescente, pô, em 2020 era 1 para 150, desculpa, em 2020, que foram os dados agora divulgados em abril, 1 para 36, então isso é um absurdo, é exponencial a curva, quem teve a oportunidade de ver, é um crescimento muito grande. E quando a gente traz para o Brasil, que não temos esses dados, mas se a gente for trazer para o Brasil, dá algo em torno de quase 6 milhões de crianças. 6,2. É muita gente, né? E aí, daí a gente se vê. Será que, não sei se vai ser um dos motes, se a gente vai comentar sobre o papel masculino, o papel do envelhecimento, o papel né, das pessoas tendo filhos cada vez mais tarde, digamos assim, por opções pessoais, por opções financeiras ou até de formação, enfim, ou se não, mas de onde veio isso tudo, né? De onde veio a questão que ainda não tem uma resposta clara, mas o que se percebe é que os diagnósticos têm aumentado de forma multifatorial. E a gente também tem que tirar o chapéu para os pais e para as mães que nos procuram por uma preocupação, como, por exemplo, hoje eu recebi no consultório um colega médico cujo neto tem traços e ele foi lá para a gente conversar e eu achei o máximo, porque a partir de uma observação, ou seja, se ele observou e ele viu aquilo, como são coisas muito sutis, ele teve um insight de ou alguém o contou, ou ele viu em algum canto, ou, no mínimo, ele se incomodou. E aí é onde tem a necessidade de uma avaliação especializada, que é onde nós estamos, né? E cada vez mais o papel do especialista, não necessariamente o especialista em transtornos do neurodesenvolvimento, até porque isso é muito pouco presente, mas um profissional no qual está habituado a trabalhar com, né? Que é uma coisa que a gente tem visto, graças a Deus, cada vez mais, porque a neuropediatria, ou neurologia infantil, é uma especialidade que, por não ter aqui, dificulta um pouco, mas tem vindo cada vez mais gente. Então, isso é muito bom para a gente, né? E tem uma força maior. Achei que quando você ia Uau. falar assim, da transferência diagnóstica, como ele passou conosco lá no Bloco Neurogenética, assim, não, a gente vê muito, André, deficiência intelectual genética, né? Transtorno de desenvolvimento intelectual de base genética, que não tem TEA, né? Mas recebe esse diagnóstico também, né? Então, essa transferência, aí ele falou, né, da inversão, né? Que nas séries históricas de deficiência intelectual, no meu doutorado eu tive que revisar isso, né? Sempre foi 3%. E neste momento a prevalência é menor. Então, há no mundo todo isso, a gente tem que discutir isso, porque, né? Certamente tem uma coisa de estigma também, né, André? Porque eu sei que as pessoas que estão nos assistindo, que nos assistirão, né, futuramente, sabem que o diagnóstico de TEL carrega consigo um estigma muito grande, né? É muito estigmatizante. Mas a deficiência intelectual, ou transtorno de desenvolvimento intelectual, é mais estigmatizante ainda. As condições genéticas, né, as crianças com síndrome genéticas, enfim, é um termo até inadequado, a síndrome, as condições genéticas que cursam com transtorno de desenvolvimento, com TEA ou sem TEA, também são muito estigmatizantes. Achei que ele ia falar isso, mas acabou falando. André, assim, o André é um cara que também gosta muito. Eu ia até fazer outra pergunta para você, Marcelo, mas eu vou ficar alternando. E fica tranquilo que eu faço uma para ele, mas se você quiser ter seu comentário, você testa. Mas o André falou de um desafio, que aí eu sei que ele gosta bastante de falar sobre isso, que é a questão da tela, né? Porque a gente sabe do cuidado, do que veio lá do governo, da Academia Americana de Pediatria, que a SBP endossou, a questão do zero tela até 2 anos, depois aqueles tempos de tela lá. Mas a gente também não demoniza a tela, porque até a tela, numa criança mais velha, vai entrar dentro do contexto da escolaridade, a criança precisa, né? O colégio meio que obriga que a criança esteja num grupo de WhatsApp. André, como resolver essa equação, na tua opinião, assim, do uso, né? A gente sabe que a tela pode ser usada como tecnologia, no PECs, né? Softwares, o Let Me Talk, enfim. Como é que você orienta em relação a essa situação do uso do eletrônico e da tecnologia? Essa pergunta é bacana, pessoal, porque a gente tem que ter sempre também um olhar da neurologia, e eu junto isso com um olhar de pai, né? Então, a gente tem que saber o que a gente está falando. Uma das coisas que eu tenho sempre muito cuidado é porque a gente está falando para um grupo de pessoas que tem buscando opinião. Tudo que a gente não precisa e não quer é você colocar culpa em quem não tem culpa.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente fala de tela, porque às vezes dá a impressão de que foi a tela que ocasionou isso e que a pessoa fez algo que tornou o seu filho, né, autista ou tornou seu filho com algum transtorno de desenvolvimento. Então, e a gente sabe que não é assim que acontece. Mas o que é que a gente entende hoje, o que é que hoje é muito sólido? As telas, ele tem um padrão, né, de funcionamento diferente da mente criativa. Ele estimula algumas outras questões diferentes da criação, geralmente são relacionadas às questões também cognitivas, mas relacionadas muito mais à memorização. E aí a gente vai estar treinando muito cedo um cérebro para algo que para ele não vai ser importante e que naquele momento dos primeiros anos de desenvolvimento deveria ser importante. Eu preciso treinar contato visual, eu preciso treinar o toque, eu preciso treinar diferentes questões sensoriais, eu preciso olhar quando chamado, olhar para onde olham, eu preciso aprender meu nome, apontar. Então tem muita coisa para aprender. Sabe o que é que eu não preciso? Eu não preciso aprender as letras em inglês. Eu não preciso aprender conceitos. Eu não preciso em inglês, em português, eu não preciso aprender sobre as formas geométricas. Então, não existe programação para bebês. Um tempo atrás havia isso, um CD lá, um DVD que você botava que era para bebês. Não existe, a gente viu, não, isso não pode acontecer. Então, hoje a Academia Americana pede 0 tela até os 2 anos de idade, né? Era até 1 ano e meio a Academia Americana, a Sociedade Brasileira pedia até os 2 anos. E aí depois um mínimo de tela até os 5, geralmente em torno de 1 hora por dia, e depois um mínimo de tela, mas no máximo 3 horas. A gente tem um trabalho japonês que saiu há pouco tempo interessante, falando sobre a questão de crianças que usavam mais tela e mais transtorno de desenvolvimento. Então eles faziam essa forte relação, e aí houve aquele burburinho, você pronto, aí agora provou, né? A tela está trazendo transtorno de desenvolvimento. Mas a gente também viu, e o próprio artigo também depois faz algumas críticas, que é a questão de que crianças que têm mais demandas recebem mais telas. Então, as famílias que tinham crianças que tinham uma condição de desenvolvimento pior e que elas tinham mais necessidade, se irritavam mais facilmente, não se comunicavam com o que queriam, elas recebiam mais tela por isso. Então, não ficava muito claro qual seria o mecanismo de causa e efeito ali, né? Então, o que é que sabemos hoje? As telas não ajudam, isso daí a gente tem certeza. Se você quer ter uma certeza, você vai saber. A tela não ajuda ao desenvolvimento infantil de crianças pequenas. Então, nós não devemos oferecer para crianças de 5 anos, ou desculpa, de 2 anos para baixo. Acima disso, com muito cuidado. As telas prejudicam até nós mesmos adultos, né? O quadro de ansiedade, ele sobe bastante quando a gente está em exposição excessiva à tela. Quem aqui não consegue mais ficar 1 minuto parado? Nós não conseguimos ficar mais no ócio. É interessante, pessoal. A gente é de uma época em que existia as questões relacionadas a ficar sem fazer nada. Um dia desse eu estava brincando com um garoto, um paciente, ele disse: olha, antigamente a gente ia no médico quando esperava e tinha uma revista Caras, antiga, e você tinha que se distrair com aquilo. Não tinha o que fazer. Hoje a galera puxa o celular. Hoje, muitas vezes, você fala para a criança: olha, vamos ali. Ah, quanto tempo demora? Ah, são 15 minutos. Ai, que tédio. Tédio era uma palavra que a gente sequer conhecia. Então, como a gente não conhecia o tédio, a gente criava. E a criação fazia com que o cérebro fosse se moldando plasticamente para que eu tivesse funções desenvolvidas na área da linguagem, de comunicação. Hoje, quando um cérebro de uma criança ouve é exposto a telas, que faz conexões neurais diferentes da que eu esperava que ele fizesse, ele passa por uma poda neural, por exemplo, o que é que vai ficar? Vai ficar aquilo que foi mais estimulado. E será que o que é estimulado para ele é importante? Geralmente não. A gente não viu um aumento do poder cognitivo de crianças que foram expostas à programação educacional, né, de forma muito precoce, que era uma preocupação que os pais tinham no começo de que a tecnologia bombou. Havia uma ideia de que eu vou colocar meu filho para usar muito eletrônico, que o mundo vai ser todo digital. E ele vai partir na frente se ele tiver essa questão. Sabe quem parte hoje na frente? Quem lê um livro. Quem lê um livro está à frente de boa parte da garotada da geração. Eu me surpreendi com um negócio agora. Marcelo, sabe o que os meninos estão fazendo, os adolescentes? Estão ouvindo música na velocidade de 1,5 ou 2. Não, não é só o áudio do WhatsApp, não. É música, cara. Então você imagina, você aquele momento que você ia curtir tua música, tu vai ter que ouvir bem rápido para poder ouvir duas, como se tivesse que ser super produtivo.
como se ouvir música na velocidade normal fosse um tédio. Então, a gente tem que trazer para telas o que é a realidade. A tela ela não é o mocinho, mas não é o bandido. A tela é um acessório que pode ser utilizado na idade certa e com a programação adequada. Nós não vimos até agora nenhuma programação adequada para uma criança de menor de 2 anos. Então, esquece. De 2 aos 5, pouca programação, carga horária precisa ser reduzida. Acima dos 5, aí é discutível a carga horária, mas sempre tentando dar uma programação com alguma qualidade. Excelente, muito bom, André. Marcelo, vamos lá, voltar a esse assunto que a gente começou, né? No começo eu discuti, falei com você, você como um neurologista de adulto também, né? Como é que é a situação? O que é que você acha do cenário de adultos, né? Que nunca receberam diagnóstico de transtorno do espectro autista? Quais são as dificuldades, no seu ver, né? No ponto de vista? Dificuldade de testagem, né? Que é mais complicada, né? O impacto, né? Eu queria que você discorresse sobre isso. Em suma, o autismo na vida adulta. Tem uma segunda opção, não. Ó, Não. essa é campeã, porque assim, o terno adulto, eu vou partir por uma questão técnica. Como a gente vem frisando, sempre existiram autistas. Pensando do grau mais grave possível, talvez aqueles autistas aqui no contexto do Ceará, de Fortaleza, eram que estavam no Mirei Lopes e eram confundidos com pacientes esquizofrênicos graves, que tinham mania de perseguição, delírios, mas tinham comportamentos repetitivos e um grau exacerbado de agressividade, tanto alto quanto hétero, mas que lá atrás a gente for partir, como eu costumo dizer, para os meus pacientes mesmo na entrevista. A gente sempre, independente de hoje, que foi o paciente que eu dei um diagnóstico mais tardio, aos 72 anos, ao que eu dei o diagnóstico mais precoce, aos 19 meses de vida, de TEA, 19 não, 20, na verdade, não importa, eu tenho que estar sempre relacionado ao que se chama de transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se é que existe alguma coisa, tem que ter partido lá de trás, né? Porque muitas vezes a gente vê um paciente que traz uma demanda de que, será que eu sou TEA? Bem, primeiro de tudo, você está aqui só por conta já é duvidoso. Porque apesar de que eu faça uma entrevista contigo, sei lá, aplicar o ADOS, enfim, o paciente vai ter de alguma forma uma manifestação que ele vai afirmar que sim, mas talvez ele pode eventualmente manipular, porque como, por exemplo, eu peguei uma vez uma paciente com um transtorno borderline, que ela já tinha passeado em alguns profissionais de Fortaleza, inclusive tinha feito um teste neuropsicológico muito bem feito, que não tinha dado sintomas ou sinais sugestivos de TEA, mas que ela queria, pelo fim, dar força no diagnóstico. Então, é difícil, mas eu vejo bastante pacientes que têm uma idade ali em torno de 30, 45 anos, que se veem com sintomas sugestivos, sempre leve. Peguei uma única vez um paciente com um grau moderado, acentuado não, até porque esses graus 3, enfim, severos, eles já vêm com um diagnóstico prévio, muitas vezes, né, do psiquiatra, com um transtorno que não necessariamente seria TEA, mas tem sintomas, e aí, para mim, nunca chegaram. Mas, assim, não é um diagnóstico fácil, muitas vezes a gente tem que conversar, eu lanço mão, sim, de uma ferramenta que, na minha opinião, quando muito bem aplicada por um profissional adequado, ela me traz dados importantes, não só no diagnóstico, mas até mesmo no início do tratamento, que seria avaliação barra teste neuropsicológico. Eu acho que, inclusive, quando a gente está discutindo o teste, a gente tem que ah, como médico, né? Lembrar sempre que o papel do médico ele é fundamental em uma parte, mas os outros profissionais, ou seja, a equipe multidisciplinar, ela é muito mais importante em muitas outras partes. E aí eu lanço mão, sim, de avaliação de alguns poucos psicólogos daqui de Fortaleza que fazem essa avaliação. E na maioria das vezes são pessoas que têm sim, que sim são mais embotadas, são pessoas que têm um ciclo de amizade muito reduzido, ou seja, do ponto de vista social, e que lá atrás eram mais isoladas, que costumavam brincar só. Do ponto de vista repetitivo, remete muito ao que a gente
falando agora como leigo, chama de toque, né? Uma pessoa com padrões repetitivos, com ritualizações, e do ponto de vista de linguagem, tem um clássico que seria a prosódia monótona, né? Aquela pessoa que fala sem entonação, ou que é muito ríspida em suas respostas, sim, não, ok, tchau. Então, assim, se for em grosso modo é isso. Mas a realidade, na realidade, o TEA no adulto é uma coisa presente, pouco presente, porque poucos se acham condicionados àquilo. E aí a gente vai remeter a um insight que a psiquiatria usa muito, né? Nem todos têm insight de que algo está errado. Me lembro uma paciente que uma colega nossa, a Tamires, me encaminhou, porque a neta tem um TEA nível 1 de suporte, e na consulta, o pós-diagnóstico, não me lembro ao certo, ela achou que, a avó, né, que pudesse ser, e era, realmente, entendeu? Então, são sutilezas. Essa é funcionária pública do Estado, trabalhava numa biblioteca e ela ficava irritada porque as crianças entravam, biblioteca de uma escola pública, e entrava, e todo mundo deixava os livros organizados, arrastava a cadeira, e ela ficava empolvorosa com aquilo. Então, ela foi taxada como uma tia má, a megera. Aí ela adorava quando as placas tinham 3 letras, só que mudou. Ela ficou surtada na rigidez dela. O que é que ela fez? Passou a acessar o site da ANAC para ver os números dos voos, o código do voo e o horário do voo, porque ela morava perto do aeroporto de Fortaleza. Então, ela via os voos decolando e anotava. Anotava, assim, de memória, né? Memória idética. Voltar, não sei o que, tal, no horário. E segue o jogo. Então, assim, a gente vê, só que aí passa muitas vezes como um toque, é um embotado, é aquele que tem o que nós neuropediatras chamamos de transtornos internalistas, que um comprometimento de socialização, um transtorno de fobia social, enfim. Mas, respondendo à tua pergunta, é uma coisa um pouco difícil, tanto de chegar e quando chega, muitas vezes de diagnosticar. Mas temos visto. Muito bom. Esse caso aí que você falou, diagnóstico mais de 70 anos, como é que foi esse caso? 72. Você pode falar rapidinho, que as pessoas estão interessadas em saber como é que foi esse caso, mas bem curto para a gente voltar para o Foi, André. foi essa paciente Ah, entendi. da Tamires mandou. É uma figura aposentada já, ela chegou ao ponto, por exemplo, de que não gostava. Ah, doutor, não gosto de ficar com meus familiares, eu prefiro ir de madrugada, não gosto de estar com eles. Amo meus filhos, mas adoro quando eles vão para casa de alguém. Então, a pessoa que, do ponto de vista social, ela evitava, ela tinha uma evitação, ela tinha várias ritualizações, como, por exemplo, a roupa sempre era com a mesma textura, tinha questões sensoriais, não só de som e também no comportamento visual, né? Uma repetição no visual, mas ela tinha, por exemplo, a do olfato. Ela sempre, quando sentia cheiro de determinado alimento, ela sentia uma náusea. Então, assim, coisas que, se a gente for pontuando, permeia aquilo que está dentro do espectro, tanto do ponto de vista social, quanto de linguagem verbal e não verbal, e repetições e restrições. Muito bom. André, e até depois eu falar para o Marcelo, que ele vai ter que puxar para isso, vai falar para os dois. A gente está falando muito da parte médica, do diagnóstico, mas tem muito terapeuta assistindo e que nos assistirão futuramente. E o que é que você, em relação às terapias, né? O que é que vocês acham? Eu vou puxar já a pergunta para o André, e depois o Marcelo, na sequência, que já vai emendar para ele, do acesso às terapias, né? O André teve experiência de trabalhar em hospital, né, numa entidade pública, né, André, que atendia as crianças pelo SUS e faz consultório privado, né? E a gente vê esse grande abismo, né, de acesso às terapias, né? Então, o que é que tu tens a dizer sobre isso, André? A situação nossa de acesso pelo SUS, né, às terapias, e a gente fala assim, mas o consultório consegue. Não é assim, porque, inclusive, tem no chat aqui, tem várias pessoas falando sobre a dificuldade que eles têm de acesso, de cobertura pelos convênios, né, das terapias adequadas. Qual é a tua visão sobre isso? E aí, puxando para o Marcelo, a mesma pergunta, só Marcelo, e se é difícil tratar, né, de abordar terapeuticamente crianças e adolescentes com TEA, imagina adulto. Então, depois aí pode ter algum comentário sobre, por exemplo, um terapeuta ocupacional que faça degradação sensorial de aires em adulto, né? Não é fácil, né? Um terapeuta ocupacional que faça AVDs. Quais são as AVDs no adulto? Não é AVD de casa, AVD para sair na rua, né? O funcional, né? Vamos lá, André, o que você acha disso? Tá no mudo, André.
Oi, valeu. Em relação às questões de terapias, assim, existem mundos diferentes, né? O mundo do Sistema Único da Saúde, quando a gente fala de saúde mental infantil, ele é muito cruel, né? A gente tem bastante dificuldade, seja pelo difícil acesso a um profissional médico, por exemplo, um neuropediatra, é extremamente difícil o acesso a um psiquiatra infantil ou um neuropediatra. Quando este consegue, é difícil para um neuropediatra ou um psiquiatra infantil lançar a mão de uma terapia. Então, mesmo que feito um diagnóstico no primeiro momento, se encaminhado para as terapias, não há possibilidade desse paciente conseguir, de forma adequada e rápida, iniciar terapias. Quando consegue, por vezes, as terapias são numa carga horária insuficiente, né? Por que é que a gente vai acreditar que um paciente que é do plano de saúde ou particular, ele faz carga horária, né, de 10, 20, às vezes 30 horas por semana, enquanto que um paciente da rede pública seria suficiente ele fazer 40 minutos por semana, né? Então, assim, não dá para acreditar que são tratamentos diferentes, né? Alguém está sendo extremamente ineficiente. Talvez seja a maior dificuldade hoje do Sistema Único de Saúde reunir pessoas fazendo desenvolvimento e comportamento infantil, seria a manutenção dessa questão, né? Então, hoje eu não estou mais atendendo o Sistema Único de Saúde e eu confesso aqui para vocês que muito da minha frustração veio de não conseguir fazer um bom desempenho, porque o bom desempenho, quando a gente fala de transtorno espectro autista, ele está intimamente ligado a terapias e educação. Então, se eu não tiver terapias adequadas, eu não tiver uma educação parental ou uma educação familiar, eu não consigo intervir nessa criança. Fazer um ambulatório, né, onde a gente fica tentando fazer diagnósticos, laudo e prescrição medicamentosa, está anos-luz de distante de um atendimento adequado. Então, por esse motivo, até que eu não consegui continuar naquele momento, mas eu te confesso, você sabe disso, que a gente tem bastante planos e um dia a gente consegue, né, implementar no Sistema Único de Saúde grandes serviços de acompanhamento de crianças com questões de saúde mental infantil, para a gente fazer uma revolução. Eu acredito que a única forma da gente revolucionar realmente uma cidade, um estado, uma nação, é através da educação e do cuidado com a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Na questão do plano de saúde, a gente tem a barreira econômica, né? Porque você vai ter uma operadora que tenta restringir o acesso e você vai ter uma família e um médico tentando aumentar o acesso. E aí a gente fica sujeito a regulações. E olha como é difícil, assim. Eu vi nos comentários algumas pessoas perguntando assim: por que é que os médicos às vezes não colocam a carga horária? E aí eu vou lançar um problema aqui quase que filosófico também, né? Quem é que melhor entende de fonoterapia? É o médico ou o fonoaudiólogo? É o fonoaudiólogo, a gente não vai discutir isso nunca. Deveria ser papel do médico a identificação do diagnóstico e o encaminhamento para uma avaliação de um fono, de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo. E aí esses profissionais terem o poder e autonomia de fazerem seus laudos, indicando a modalidade terapêutica que queriam utilizar e a carga horária que achavam adequados naquele momento. E isso ser sustentado através da união de laudos, um diagnóstico, um encaminhamento, uma revisão, avaliação de um terapeuta e a sugestão de um plano. Hoje, passar para o médico essa questão é simplesmente dar a ele um poder baseado numa prática, mas que não deveria ser assim. Lá atrás, aquela questão da lei do ato médico, onde o médico ele não tinha esse direito e foi proibido ele. As outras classes realmente mostraram que seriam cada classe a detentora do poder e autonomia sobre isso. Então, às vezes, algumas classes ficam chateadas com o médico, dizendo assim: poxa, você fica colocando aí que ele vai fazer fono e que ele deve fazer PEX, ou que ele deve usar o método prompt para aquilo, mas ele precisa realmente de uma avaliação fonológica. A gente também concorda, acredita nisso, mas infelizmente a gente tem visto que se a gente não sinaliza uma sugestão terapêutica ou uma carga horária, o paciente tem severa dificuldade de conseguir junto ao plano de saúde. Então, isso é algo que eu acredito que precisa mudar. É ter uma integração maior entre a classe médica e também os profissionais que relacionados às terapias do espectro autista, para definir essa questão, né, de qual vai ser a modalidade, qual vai ser a carga horária, quem é que define isso? No meu entendimento, quem define é o terapeuta.
né? É zona de conhecimento dele. Como hoje o plano não aceita, cabe a gente ficar mudando. Agora, é óbvio que, como médico neuropediatra, eu não vou me furtar do direito de sugerir, né? Ah, eu vou te encaminhar para o fone, eu sugiro que faça uma avaliação na possibilidade de a gente usar um PECS. Ou, eu queria que você conversasse com o seu terapeuta ocupacional sobre a possibilidade de um maior treinamento nas questões dos AVDs ou mesmo na integração sensorial. Ou mesmo chegar e conversar com a família para que ele converse com o terapeuta sobre a possibilidade de aumento ou redução de carga horária, de altas sugestões sempre acontecerão e devem ser bem-vindas e é muito salutar no ambiente profissional, né? Assim como eu recebo também sugestões de terapeutas diariamente. Eles mandam para mim sugestões relacionadas a outras áreas terapêuticas, então pedindo às vezes o fono, pedindo o apoio da terapia ocupacional ou a mudança do padrão que está sendo feito, ou ainda alguns pedindo uma ajuda no apoio, no comportamento, indicando que o paciente apresenta alto grau de dificuldade, seja na hiperatividade, e questionando a possibilidade de uma terapia farmacológica como apoio neurológico para essa criança. E eu não vejo nenhum problema disso, eu acho que a gente sempre faz discussões em alto nível. Então, isso é uma possibilidade que você acaba tendo no plano de saúde, né? E, claro, no paciente que faz tudo isso particular, seria ainda mais fácil. Um outro problema, André, que aí é o problema dos planos de saúde, né? É que essa conta para o plano de saúde, ela é difícil. Então, eles têm lutado ferrenhamente para reduzir o custo para eles, que para eles é visto como um custo. Então, eu, André, acredito, de forma pessoal, que a gente vai ter que colocar um novo elemento nessa história, seja do SUS, plano de saúde ou particular, que é o elemento escola. A gente precisa trazer a escola para um ambiente terapêutico. A gente precisa que na pré-escola a gente tenha professores e auxiliares de sala que tenham uma formação em estratégias naturalistas, como a ABA, porque é uma dessas tão bem estruturadas, e que possam aumentar a carga horária assim, da criança em treinamento. E aí a gente vai poder reduzir o custo para essa família, para o Estado ou para um plano de saúde, de fazer tanta terapia externa, se a escola já for também um ambiente terapêutico. Mas, assim, alguns países conseguem fazer isso, né? Se você pegar uma criança norte-americana, parte da terapia dela é desempenhada por profissionais da educação que têm treinamento adequado. Aqui no Brasil, isso ainda é extremamente difícil de acontecer. Olá, Marcelo. É mais um terreno pantanoso aí que a gente vai discutir, né? O pessoal está botando a gente só em polêmica aí, Não, né? ele tá tranquilo, ele tá aí na dele e a gente Ele aqui, mas joga a vamos lá. bomba e aí liga o mudo, e aí deixa a gente aqui. Ó, eu acho assim que é um tema talvez mais quente, né? Depois de excesso de diagnóstico, interrogação quantitativa excedente, questões comerciais, mas enfim, fato é que eu sou multi, né? Para quem não sabe, eu sou formado em fisioterapia e exerci até entrar no internato da medicina, que é no quinto ano. Então, assim, nós precisamos de terapeutas, sejam eles quais forem, mas mais importante, como o Cabral bem mencionou, qualificados. E mais importante, a gente até brinca na fisioterapia que não adianta o paciente fazer meia hora, uma hora de sessão, se nas outras, vamos botar 15 horas, porque ele dorme 8, né? Ele desfizer o que foi feito em uma hora. Então, é necessário, e a gente tem que frisar bastante, o papel do familiar no acompanhamento do paciente com TEA. E mais, a gente está falando aqui de uma forma generalizada, TEA, tratamento, sei lá, se a gente quiser mencionar ABA, PECs, ou então AIRES, não importa. Importa, na minha opinião, que a gente como médico, prescritor e aquele que emite um laudo. Várias pessoas disseram, Marcelo, seu laudo é muito bom. Peraí, talvez bom para você, para outro nem tanto. O que eu tento fazer, a primeira coisa é explicar o que o paciente tem do ponto de vista do espectro. Porque se eu gosto, estou falando pessoalmente, de receber dentro de 6 meses um relatório, eu faço questão de colocar o meu relatório, as minhas percepções e as limitações do paciente dentro daquilo que está descrito no DSM-5. Porque se ele não tem limitações ah, importantes, nem convém pôr, certo? Então, assim, eu sempre gosto mesmo de explicar no meu relatório. Quanto às indicações de terapia, mais uma vez, a frequência, eu concordo com o Cabral, é muito relativa, mas o modus operandi, a técnica,
eu acho que é importante nós, como prescritores e emissores de laudos, né, sabemos muito mais, sabe? Porque, por exemplo, às vezes a gente pega um paciente com comprometimento grave da linguagem e aí eu peço um BERA, sei lá, criança 3 anos, que tem um repertório mega pobre, que fala 6 palavras e come 1/3 das sílabas. Mega grave. Às vezes quase averbal ou averbal. E se o Tera vier no, e se o Bera vier normal, eu posso assumir que ele tem uma apraxia de fala? Porque se ele tiver uma apraxia de fala, que é o diagnóstico muitas vezes firmado pelo fono, o modus é diferente daquele que se ele não tiver. Então, a gente tem que ter ideia se eventualmente vai colocar no laudo, com prompt, sem prompt, com PECs, sem PECs, fonoaudiólogo 2 vezes por semana, por exemplo, no contexto de um paciente que tem um grau grave de comprometimento de linguagem. Na minha opinião, ele não, 2 vezes é o básico, básico. Então, isso é muito questionável, né? Isso é um poço mesmo que a gente, se for discutir, ia levar semanas, mas enfim. Uma outra coisa, na minha opinião, fora da indicação, ou seja, qual que é o procedimento que ele vai fazer, a técnica, muitas pessoas pedem, será que não precisa fazer ecoterapia? Pode ser. Tem evidência para ecoterapia? Não. E para musicoterapia, tem? Não, não atirem pedras. Depende. Se for um musicoterapeuta especializado naquilo que ele eventualmente aplicando vai trazer um benefício para o paciente, por que não? Mas será que muitas vezes não era melhor ele estar numa atividade coletiva tipo um judô, no qual ele vai ter contato com mais pessoas? Enfim. Então isso é muito questionável, vai de caso a caso. Mas, assim, eu passei por um período, eu trabalhei aqui num plano de saúde de Fortaleza, quando eu cheguei de São Paulo, e por um período foi 1.001 rosas, né? Foi massa. Acho que talvez a fase do namoro. Daí, como todo namoro, tem, né, certas intempéries. E eu vi que tinha certos profissionais que dizia no meu lado, eu punha 2 vezes X procedimento. E o colega se negava a fazer. Ele está errado. Aí eu me remeto à fala do Cabral. Ele está errado em dizer que não, a criança precisa só de uma vez. Bem, ele é o especialista. A minha percepção como não interventor, mas observador pontual e também nós médicos neuropediatras, a gente tem que ter uma oitiva muito boa. Então, a gente escuta muito o paciente familiar, né? E a minha percepção era 2, mas vai que na percepção do profissional executor era uma vez só, eu vou brigar com ele? Não dá. Mas e o familiar? O familiar quer 2, porque muitas vezes o familiar acredita naquilo que o médico fala. Então, isso é muito difícil. Isso é uma questão mega difícil, tá? Mas não deve jamais, em hipótese alguma, haver um distanciamento e tampouco briga entre o profissional, o executor, no caso, a equipe multidisciplinar, multiprofissional, e o médico, né? Principalmente para nós que hoje, principalmente o Cabral e outros colegas, como, por exemplo, o doutor Leandro, trabalham muito com questões de desenvolvimento, assim como o doutor André Pessoa, não vou dizer que eles têm uma equipe, mas tem várias pessoas que têm um acesso direto para discutir casos A, B e C. Eu, por exemplo, eu tenho grupos no WhatsApp no qual eu discuto um paciente, porque a fono é numa clínica, a TEO é em outra, a psicopedagoga é em outra, a neuropsicopedagoga é em outra, a psicóloga da escola quer dar uma palavrinha, e por aí vai. Então, assim, pessoal, não é fácil. Não é fácil. E responder um finalzinho da pergunta do doutor André, levando um pouco mais para o termo adolescente e adulto, existe uma questão, mais atrás eu falei sobre prospecção, né? E a gente tem que sempre pensar de projetar uma criança hoje, ele vai ser um adolescente, vai ser um adulto. Aí é onde vem sempre a dúvida, ele é nível 1, 2, 3. Calma, depende. Em que fase a gente está vendo, qual o suporte que ele tem um suporte familiar, ele vai ter um achievement, ou seja, ele vai alcançar determinadas partes que deveria, ele está ainda numa fase do que se chama da neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela é full time, ela é integral, mas sabe-se que até o 8º ano de vida, 7º, 8º, ela é muito, 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 muito importante. Então, quanto mais a gente tiver, melhor. Então, uma coisa que eu sugiro sempre é o acompanhamento, tanto com psicólogo quanto com TO, de treino de habilidade social, que é uma questão que, se a gente induz
o paciente a fazer uma prática de habilidade social, ou seja, ele se inserir no meio, ele ser capaz de pegar um ônibus, de pegar um Uber, de passar um troco, de comprar uma coisa, de fazer uma função, de trabalhar, fazendo um paralelo. Quantas não foram as vezes que nós vimos, por exemplo, um paciente com síndrome de Down, que em sua maior parte tem um comprometimento intelectual, variando entre leve e profundo, trabalhando? Muitas vezes. Então, é muito comum, inclusive, equipes de psicologia fazer parceria com empresas para que, do ponto de vista de inclusão, vão colocar esse paciente adolescente e adulto jovem ou até mais velho com TEA leve a moderado com uma função. Mas isso parte do ponto de vista de terapia do treino de habilidades sociais, com psicólogo e com TO, certo? Excelente, gente. A gente está quase encerrando nosso horário. Assim, é papo para uma noite, não, é para muitas e muitas noites. Agradecer a presença de todos do chat. Então, a gente tem muita gente que entrou, saiu, então um número muito considerável, assim, média já de mais de 100 pessoas, tá? Assistindo vocês e que muitos assistirão ulteriormente, né? Posteriormente a esse evento tão bacana, né? Agradecer a presença de tanta gente ilustre que está assistindo, tanto especialista da área, das mais diversas áreas, né, da saúde, psicólogos. Estou vendo aqui a Mariana Leitão, um abraço para ela, a Ida, a Ana Paula Bela Guarda, enfim, tanta gente que eu vou perder, pais de pacientes, familiares, muitas perguntas. A ideia, a gente vai continuar com esse modelo do Society Talks, desse podcast. A gente sempre, enquanto Sociedade Cearense de Neurologia, sempre fizemos discussões internas, né, aulas, reuniões científicas, e ultimamente, a gente pensou nesse aspecto digital, que a gente também pode trazer informação à sociedade, né? E isso é muito bacana, porque se as pessoas que sabem não informam, outros virão e informarão de forma equivocada, né, em grande parte das vezes. Tem umas coisas aqui, por exemplo, só para a gente finalizar, tem muita pergunta, o pessoal vai muito em coisa de genética, isso é muito complexo, né? A gente fala de autismo, assim, eu cheguei por que eu entrei no autismo, né? A live é dos dois, porque eu fiz neurogenética na USP, e lá, uma das coisas primeiras que eu procurei, assim, foi entender base genética de autismo, né? Mas é um pântano, porque, assim, ela pode estar em todas as bases genéticas, a gente sabe que o autismo tem uma base genética em maior ou menor grau, né? Então, tá desde das condições cromossômicas, ou CNVs, as condições monogênicas, ao poligênico e gene de suscetibilidade, como o André falou, você tem gene de suscetibilidade, você tem uma exposição, por exemplo, à tela muito precoce. Então, será que a tela é um gatilho para pessoas que têm uma predisposição, né, à suscetibilidade? Há alterações epigenéticas, né? Tem pessoas falando aqui de metilação, né? E epigenética é um negócio que é surreal, né? Então, fatores ambientais modificam como os genes se expressam, né? Eles não modificam o genoma, mas eles modificam através da regulação de cromátidos, né? E aí tem umas enzimas, DNA metiltransferase, histonoacetilase, histonodeacetilase, enfim, é um negócio muito complexo, né? Mas agradecer a todos essas perguntas aí. Eu queria que o André e o Marcelo dessem as suas últimas considerações. Na verdade, eu vou até colocar só na tela enquanto eles falam. Eu preciso só que eu estou precisando compartilhar a tela, tá? Não sei se as pessoas podem me habilitar para compartilhar a tela. Não sei se a Nájila está online. Eu queria só, Nájila, era realmente compartilhar a tela, tá? E, na verdade, a gente tinha como ideia, todo ano a Sociene faz algum evento relacionado à TEA, obviamente, geralmente em abril, né, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, mas esse ano, até porque sempre tem muitos eventos, a gente postergou um pouco. Mas a homenagem sempre é ao Dr. o Sávio, né, o Sávio Caldas, que é um colega que nos deixou, mas deixou sementes, muitas sementes, e vai estar guardada nos nossos corações, não só dos pacientes, dos profissionais de saúde, mas quem o conheceu, como o André já falou, quem trabalhou com ele, como eu trabalhei, como fui professor da Unifor com ele, tivemos viagens de congresso juntos. Então, o Sávio realmente ele vai deixar já deixa muita saudade, deixa uma lacuna, né, da forma dele peculiar de acolher as famílias. Eu acho que isso é uma coisa muito diferente que o Sávio sempre teve, o jeito bem-humorado, o jeito leve,
tá? E isso tudo reflete numa família que ele tem, que é maravilhosa. Mandar um abraço ao doutor Luciano, colega oftalmologista, a dona Dalva, a mãe dele, que o criou tão bem, ao Renan, o irmão dele, né? O Marcelo conhece, o André conheceu. A última vez que eu vi o Sábio foi na confraternização de final de ano, que nós, neurologistas infantis, fizemos na casa dele. Então, esse nosso podcast, nosso Society Talks, fica em homenagem ao Sábio Caldas, que é um cara que ficou como ícone, né, da neurologia infantil aqui no Ceará, no cuidado com a criança com autismo, um adolescente com autismo, um adulto com autismo, tá bom? Eu queria mostrar muito um vídeo em homenagem a ele, mas já fazendo um spoiler, nós faremos um outro evento sobre TEA. A Society vai fazer um evento aí começo de junho, vou convidar os colegas, já estão convidados, né, como palestrantes, o Leandro. Estão perguntando sobre o Leandro foi convidado para participar hoje, mas ele teve um problema de ordem pessoal, infelizmente não participou, mas teremos outras oportunidades. E a gente está pensando aí com um grupo de colegas, terapeutas, que estão nos ajudando a organizar um evento, e a Society vai só apoiar, tá? Então, nós teremos uma oportunidade, vai ser um dia todo, um sábado, tá? O Marcelo e o André não estão sabendo, mas serão convidados, para a gente discutir sobre autismo numa imersão, enfim, tá bom? Então, André, tua despedida, Marcelo, tua despedida. Tirado do mudo, em primeiro lugar, e agradecer o convite, né? Valeu demais, pessoa, por ter convidado para falar. Eu adoro falar sobre o tema. Eu vi que surgiram várias discussões, e essas discussões são importantes para que a gente possa depois falar mais sobre isso. Você falou sobre um evento que vem aí, sobre TEA. Eu já vou dar um outro spoiler, que você também não está sabendo. A gente vai ter um evento sobre desenvolvimento e comportamento infantil, que vai dar o que falar de tão bacana que está sendo preparado, né? E será em agosto. Então, provavelmente dia 12 de agosto, save the date aí, que vai ser um negócio que vai animar bastante o cenário da cidade, que a gente está fazendo um negócio bem diferente e que a gente conta já com o apoio da Society para a divulgação desse evento aqui, e todo mundo que já está assistindo já fica convidado. Com certeza, conte conosco, Andrezão. Mandar só um abraço à doutora Margarida. A doutora Margarida é presidente, é diretora dentro da Sociedade de Neurologia, né? A Margarida é a nossa diretora da Neurologia Infantil. Mandar um abraço para a doutora Margarida, que está assistindo, e parabenizou, tá? A participação de vocês dois, tá bom? Um grande abraço também à Margarida. E aí, Marcelo, quais são as tuas últimas considerações? Bem, acho que agradecer, né? É um momento ímpar. Eu acho que Fortaleza é uma cidade que, não vou dizer nem se Fortaleza, até porque a Socine abarca o estado, né? O estado do Ceará é um estado que carece bastante de profissional qualificado, e ter o prazer de estar aqui discutindo alguma coisa muito relevante com vocês é meio que envaidecedor para mim, de verdade. Eu só estou aqui em Fortaleza há um ano, eu não tenho do que reclamar, com 1001 conhecimentos. A gente já pôde discutir, participei de ambulatórios importantes lá da Albert Sabin, já tive discussões interessantes com outros colegas neuropediatras daqui. Então, realmente, eu me sinto muito bem acolhido no estado, e acredito que eu tenho contribuído com aquilo que me propus que é ajudar. Aqui em Fortaleza, a gente tem, até discutindo ontem com a Maia, lá de São Paulo, ela dizendo: nossa, vocês são muito unidos. Então, a gente tem um grupo, né? Não é grande, e é um grupo coeso, de certa forma. E essa discussão só representa isso, né? Era para estar o Leandro aqui presente, infelizmente não está. Teve o Talks, o Society Talks, em um outro momento, com outra equipe, mas tudo na neuropediatria, ou seja, relevando o papel que a gente tem aqui na sociedade, tá? Deixo meus sinceros agradecimentos. De fato, conheci o Sávio, ele foi meu professor, né? Eu tive acho que 2 ou 3 aulas com ele na faculdade. O Renan foi meu colega de faculdade. Eu acho que essa homenagem é muito bem-vinda. Ele é um cara que ele transmitia, na verdade, uma paz, e dentro do espírito daquilo que a gente tenta tanto, que é trazer o benefício para o paciente, ele era ímpar, né? Então, nada a discutir, só a elogiar a iniciativa. Tá? Estou à disposição. Não costumo acompanhar muito o Instagram, mas se quiserem mandar alguma pergunta, alguma sugestão, fiquem bem à vontade. E é isso. Estarei sim, apesar do convite informal, já me antecipo que vou. É quase meu aniversário, a gente pode até fazer um parabéns. Com certeza. Agradeço, Marcelo, agradeço, André.
lembrar a todos que assistiram e quiserem rever a esse Sociene Talks, ficará gravado, obviamente, na conta do YouTube da Sociene, e vocês podem compartilhar com amigos, colegas, pessoas interessadas, né, que não puderam assistir ao vivo, né? Então, essa é uma grande vantagem desse instrumento. Abraço a todos. Nós manteremos, né, programações bem frequentes em relação a essa modalidade, obviamente abordando outros assuntos de interesse das neurologias, né, das neurociências, e espero que vocês tenham gostado, tá? Grande abraço a todos e Deus abençoe a cada um de vocês. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.